e nada mais do que essa dobradinha para a gente poder tentar tirar dúvidas também no momento de tanta incerteza, né? Então, a gente suporta bastante a parte técnica, eu estou aqui para poder tentar ajudar um pouco nessa parte técnica também, das dúvidas que tem, e o Adriano, que deve ser o mais demandado hoje, para poder entender o que aconteceu com o Senado, o que aconteceu, quanto tempo a gente tem para começar a LGPD, quanto a gente precisa se preparar. Então, pessoal, até nessa primeira parte, se vocês tiverem perguntas e puder, por favor, fazer no chat, e aí eu vou interrompendo o Adriano e a gente vai dosando as perguntas com ele, tá? Para a gente poder seguir. Outro ponto importante, a gente está gravando a sessão, então depois tanto do YouTube da Litcom como da CISI Mendes, a gente vai disponibilizar também para que vocês possam revisitar, compartilhar com outros contatos e também tirar as dúvidas se elas acabarem ficando ainda por isso, ok? Vamos lá, Adriano. Então tá bom. Klaus, muito obrigado pela introdução, pelo contato. Obrigado, Lidcom. Obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente. A gente está aqui nesse momento sem saber direito o que falar, aprendendo junto, porque houve muitas mudanças, né? De fato, desde o dia 25, que parece que faz muito tempo, mas foi antes de ontem, o cenário já mudou algumas vezes, né? Eu queria falar um pouquinho, se vocês acharem legal, passar pela medida provisória 959, como é que está a vigência agora da LGPD, falar da ANPD e das multas, né? Então, começando falando da medida provisória, a LGPD iria entrar em vigor, será na sua segunda alteração, no dia 16 de agosto desse ano. Através da medida provisória 959, esse prazo foi prorrogado para o dia 3 de maio do ano que vem. E o Congresso não se movimentou para votar antes essa medida provisória. Quando ela estava quase caducando nessa semana, ela entrou na pauta de votação e houve aí a primeira modificação do prazo, que era de 3 de maio para o dia 31 de dezembro de 2020. Por que dessa modificação? Porque alguns deputados que estavam envolvidos no processo não acharam justo o Executivo ter 2 anos para montar a NPD e não ter feito nada. E aí, 31 de dezembro era a última data possível dentro da sessão legislativa na qual eles poderiam prorrogar a LGPD sem permitir que o Executivo lançasse no ano que vem uma nova medida provisória prorrogando por mais um ano, por mais um tempo, né? Então, esse foi o acordo que foi feito, essa era a estratégia que estava valendo e passou com o apoio do presidente Rodrigo Maia na Câmara como um todo. Quando chegou no Senado, no dia seguinte, ontem, o Senado fez uma análise e disse que nesse mesmo ano ele já tinha votado questões sobre a prorrogação da LGPD através do PL 1179, que virou a Lei 14.010, e que por isso ele não deveria aceitar isso que eles chamaram de jabuti, né, que é algo escondido dentro de um presente para o outro, e revogaram o artigo 4º da LGPD. Desculpe, o artigo 4º da medida provisória 959. Né? Enfim, com essa revogação, a gente criou um cenário de incertezas, de um monte de limbos, mas o que a gente tem aqui como fato é que a LGPD não está valendo desde 16 de agosto, a LGPD não está valendo desde 26 ou 27 de agosto, e a LGPD só vai passar a viger, só vai passar a valer quando o presidente Bolsonaro ratificar, o nome técnico disso é sancionar, a conversão da medida provisória 959 em lei. E isso, pela Constituição, tem que acontecer em 15 dias úteis a partir do momento que ele recebe esse texto para aprovação. Né? Esse texto ainda não chegou na Presidência da República como um todo, então a gente tem certeza que a LGPD vai entrar em vigor em setembro, né? E não numa data retroativa. Em paralelo, como a medida provisória criou um efeito temporário entre algo que já deveria estar valendo, que era a data de 16 de agosto, vai ser necessário fazer um decreto legislativo que diga, que mencione como serão os efeitos modulares entre 16 de agosto e a data efetiva que a LGPD entrar em vigor. Não é impossível que o Legislativo crie nesse decreto um prazo adicional de algumas semanas, meses, para que a LGPD de fato passe a viger. Então, possivelmente, existe uma possibilidade de que o Senado, quando analise essa questão e veja o que eles fizeram, eles decidam em prorrogar a LGPD para depois das eleições municipais como um todo. Resumidamente, a LGPD não está em vigor ainda, mas a gente já sabe que ela vai entrar em vigor no dia que o Bolsonaro assinar a devolutiva da medida provisória 959, que vai acontecer em setembro. Tá? Ontem também houve a promulgação do decreto presidencial que criou a estrutura jurídica da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E agora, com a vigência próxima da LGPD entrando em vigor
e com a estruturação, o veículo da ANPD, a gente está muito próximo de ter uma lei completa e eficaz, né? Falta ainda a nomeação dos 5 diretores da ANPD, que serão nomeados pelo presidente da República, mas devem ser sabatinados pelo Senado. Essa sabatina costuma demorar mais ou menos um mês, mas a gente tem cargos em comissão e cargos em nomeação que estão esperando a sabatina do Senado desde outubro do ano passado. Então, o Congresso já sinalizou que vai fazer um mutirão para sabatinar mais de 40 nomes que foram indicados pelo presidente Bolsonaro e que ainda não foram aprovados ou não dentro desse mês de setembro. Com a sabatina dos 5 diretores, a gente vai ter que ter a escolha e a ratificação da nomeação dos 23 membros do Conselho Nacional de Oportunidades Pessoais. E só a partir da composição completa da ANPD, com os diretores e com os conselheiros, é que a gente vai poder promulgar as normas e definir alguns pontos que a lei determina que são prioridades e requisitos da ANPD. Entre eles, quem está obrigado a ter um DPO, quem pode ser dispensado de ter um DPO, quais são os critérios mínimos e ideais para anonimização, pseudonimização, o que é um prazo razoável para notificação de incidente, o que deve constar no relatório de impacto e quais são os países com o mesmo nível de adequação a oportunidades pessoais, dos quais o Brasil pode ter transferência internacional de dados sem ter outras restrições e quais seriam as cláusulas que a gente tem que colocar no contrato para quando o operador ou o controlador para poder permitir esse tipo de transferência. Então, são pontos nebulosos que a gente não consegue avançar tanto assim sem ter a resposta oficial da ANPD. Por quê? Se a gente fizer alguma coisa que é parecido, mas não é igual, esse documento, apesar de ideologicamente parecido, ele pode ser questionado, né? Porque uma cláusula padrão é um texto ipsis literis, copiado e colado de uma norma que foi determinada pela ANPD, né? Se for parecido, não é padrão. Enfim, com tudo isso a gente tem mais uma variável, que é quando entram as multas, né? Quando as multas passam a valer. Então, quer dizer que a partir da vigência da LGPD, a partir da estruturação da ANPD, eu já posso ser multado? Não. Por quê? Nesse ano, já houve uma alteração da LGPD, que foi uma alteração trazida pelo PL 179, que virou a Lei 14.010, que prorrogou o início do prazo das sanções da LGPD para o dia 1º de agosto de 2021. Então, independente do prazo em que a lei entre em vigor, uma empresa só vai poder ser multada pela ANPD a partir de 1º de agosto de 2021. Isso não significa que ela não precisa cumprir os direitos dos titulares, que ela não precisa estar adequada, que ela não precisa fazer o que a lei determina, porque são obrigações, desde sua vigência, e que um titular de dados, caso ele sofra alguma ofensa ou tenha algum prejuízo, que ele não possa se socorrer do judiciário diretamente para pedir uma indenização em nome próprio. É muito importante te lembrar também que a multa de até 50 milhões de reais ela vai ser revertida para um fundo, que é o mesmo fundo do PROCON, e ela não vai para os titulares de dados, ela não vai para os consumidores. Então, não há nenhum ganho, nenhum benefício direto dos titulares começarem a processar pedindo essas multas, essas indenizações. Não há razoabilidade, não há equilíbrio entre multas tão altas e ofensas individuais que não tenham causado esse prejuízo como um todo, né? A gente falou aqui da vigência, a gente falou da ANPD, a gente falou da multa, e agora a gente tem que falar um pouquinho do que acontece agora, como é que ficam as empresas, né? Esse assunto que tinha sido colocado aí para segundo plano, não só pela Covid, mas também pela falta de definições legais, muitas empresas estavam esperando, de fato, ter a nomeação da ANPD, a construção dela para saber o que fazer, como fazer, agora virou a prioridade do último trimestre. A gente vai ter que fazer isso a toque de caixa, vai ter que começar esse toque de caixa para quê? Para evitar termos problemas maiores lá na frente. Muito do que a gente tem feito juntos, a CIS, Mendes e Lidcom, ainda está numa fase inicial que é o assessment, é saber que dados eu coleto, por que eu coleto essa informação, qual que é a finalidade disso, qual que é a base legal que eu vou usar, né? Para que eu pego essa informação, é cumprimento de obrigação legal, é execução de contratos, é legítimo interesse, é consentimento, com quem eu compartilho essa informação e também qual que é o tempo de guarda que eu tenho sobre essas informações, por quanto eu vou guardar essas informações como um todo. É nesse raio-x que a gente tem que fazer agora, que quem não começou ainda deve começar, e está no momento propício para isso, ainda dá tempo de fazer isso, a partir desse raio-x que a gente vai ter aqui o gap analysis, os insumos para saber o que a minha empresa vai ter que fazer para se adequar ao LGPD, tanto em relação a sistemas, tecnologia, processos e na área jurídica, contratos. Também é nesse momento que a gente consegue verificar o que a empresa faz e quais são os direitos dos titulares que ela vai ter que cumprir. Ela vai ter que permitir a portabilidade? Em alguns casos, sim. Ela vai ter que permitir a retificação? Sempre.
ela vai ter que permitir a oposição ou revogação desse direito dos titulares, depende da base legal, se é o consentimento. Ela pode continuar usando esses dados depois que acaba a finalidade ou o período de guarda? Sim, em alguns casos, se tiver uma obrigação legal ou regulatória, ou se ela anonimizar isso. Então, daí a gente entra numa parte muito mais jurídica do que pode ser feito ou não, que é um apoio à tecnologia, aos procedimentos, para que a gente consiga ter uma visão que inclua tecnologia, processos, pessoas e jurídico, né? Isso. O último. Adriano, vou te interromper aqui, a gente tem duas dúvidas já. Uma vai de acordo com isso que você está falando. Enio, eu já respondo a sua, tá? Que é um pouquinho mais técnica, mas o José Greco faz uma pergunta, Adriano, para a gente poder saber. Então, a dúvida dele é: a LGPD pode entrar em vigor mesmo sem ter a NPD? Não deveria, mas pode, Isso, né? pode. Porque tem o Ministério Público, né, hoje. Não deveria, mas pode. Essa é uma questão bem complexa, porque assim, a lei foi criada há 2 anos, né? A lei é do dia 14 de agosto de 2018, e aí, antes da vigência dela, que iria começar em agosto, o governo teve tempo suficiente para estruturar a NPD. Ele teve mais de 2 anos para isso, e aí é impensável a gente colocar uma estrutura como essa sem ter a NPD. Por quê? A LGPD é uma lei que tem dentes, né? Ela tem multa, ela tem uma série de obrigações, ela pode castigar a pessoa, mas a NPD é o cérebro. Então não faz sentido eu colocar na rua algo que pode machucar sem ter uma orientação, sem ter o viés positivo da educação, da orientação, da guia, da determinação do que se espera de cumprimento. Por quê? Hoje em dia eu posso ter empresas que queiram acertar e continuem fazendo errado, e posso ter empresas que não investam nada e não levem multas. Então, esse cenário não é o justo, não é o que se espera. Tá? E aí a Kátia já pergunta: quem é que vai fiscalizar sem agência, então? No Brasil, não existe vácuo de poder, né? Se a gente não conseguir constituir a NPD, ou se ela não for, de fato, forte e operante, o Ministério Público, o Senacom e todos os juízes e algumas associações vão querer tomar esse poder e pegar emprestado a LGPD para resolver casos reais e aplicar as multas, tá? Então, esse é o pior cenário que a gente tem. Imagina, ao invés de a gente ter uma única entidade que cria sua própria jurisprudência, seu raciocínio, sua forma de pensar, a gente deixa que qualquer membro do judiciário ou qualquer membro do Ministério Público possa iniciar processos e verificar e levar a cabo questões que podem ter decisões diferentes. Imagine que se você faz alguma coisa no estado, você tá ok, mas num outro estado da federação, algum promotor acha que isso daí é irregular e te multa, né? Não pode ter isso. Esse assunto tem que ser federalizado e até por isso, Cláudio, existe a tal da PEC 17. Desculpa, PEC 17, que quer evitar que PROCONs, ministérios públicos, prefeituras, estados e condomínios criem leis infraconstitucionais, infrafederais, que também definam algo sobre proteção de dados pessoais. Proteção de dados pessoais tem que ser um assunto federal, para a gente ter uma lei única que valha para todo o Brasil, né? Não faz sentido eu ter um incidente que pode ter uma sanção específica pela federação e uma sanção maior se eu estiver na cidade de Vinhedo ou no estado de São Paulo. Legal. A gente tem uma pergunta do Enio aqui, um pouquinho mais para a parte técnica, que fala sobre a proteção de dados que ficam registrados na minha base de dados. A melhor forma de protegê-los seria criptografar ou expurgar esses dados? Então, Enio, o que acontece é exatamente o que o Adriano estava falando. Um primeiro passo importante é você fazer o entendimento de quando você manipula dados pessoais sensíveis dentro da organização. Então, faz um assessment e aí, a partir daí, você vai ter uma análise de gap do que você deveria fazer em relação a essas boas práticas. Criptografar os dados hospedados é uma boa prática de segurança da informação. Então, assim, quando a gente vê os principais vazamentos de dados, como Sicredi, Banco Inter, Sky, a gente vê sempre que são milhões de registros, né? Sicredi vazou 1,2 terabytes de dados, a Sky vazou 35 milhões de registros, CIA 2 milhões de registros, Banco Inter 12 milhões. Então, a gente sempre vê que não são informações que estavam no Excel, no e-mail que vazaram. O que vazou foi uma base de dados completa. Então, uma boa prática é criptografar. Por quê? Se eu tenho uma base criptografada, mesmo que alguém consiga, de alguma forma, roubar essa base, ele não vai ter a chave de acesso para poder acessar essa base, consequentemente, não chegar nessa informação. Então, expurgar os dados para uma base criptografada pode ser uma boa opção, entendeu? Mas
a gente tem que sempre pensar na boa prática, né? E aí tem alguns exemplos de boas práticas quando a gente fala de segurança. Criptografar os dados, mascarar os dados e criar programas, né? Então, programa de gestão de vulnerabilidade para você identificar quais são os riscos que você tem, né? As vulnerabilidades. Programa de conscientização dos funcionários para melhorar o conhecimento e a capacitação interna. Então, esses são itens de boas práticas que a gente pode aportar para poder fazer. Da mesma coisa, da mesma forma técnica, né, jurídica, né, Adriana? A gente também tem boas práticas jurídicas que podem compor aí uma boa prática para suportar o cliente nesse momento. Até porque, Klaus, tem o artigo 16 da lei que fala que eu devo apagar os dados depois do seu uso, depois do término do tratamento, exceto se eu tiver alguma lei, alguma questão que me obrigue a guardá-lo por mais tempo. Então, pensando que dado é o novo petróleo e que isso é um ativo, assim como o petróleo, o dado passou a ser um ativo tóxico. Quanto menos tempo eu ficar manipulando ele, quanto mais rápido eu puder me livrar dele, melhor é para a operação como um todo. Né? Porque se eu tiver dados criptografados, além de custar mais caro, né, em relação ao volume de teras e tal, havendo vazamento e uma constatação que eu não precisava ter aquele tipo de informação, eu tenho um incidente com uma penalização maior. Isso. Inclusive, para se vocês quiserem pesquisar, existe um conceito que chama os 10 princípios de privacidade e proteção de dados. 4 desses princípios são diretamente atrelados à lei, né? Talvez o que o pessoal mais conheça seja o consentimento, né? Fala-se muito sobre, ele tem o consentimento para poder utilizar a minha informação. Mas tem um princípio que fala da finalidade. Então, isso que o Adriano estava falando. É importante que eu armazene somente a informação que eu tenha por finalidade. Eu preciso de uma determinada informação. Se eu tenho uma base de dados gigantesca, com um cadastro gigantesco, se eu vazo aquele dado, né, claro, a NPD ou qualquer agência reguladora vai olhar e vai ver que você tem muito dado armazenado e você causou um impacto muito grande. Né? A gente tem uma pergunta da Ana Maria. Do mínimo necessário também, né? Tem o princípio do mínimo necessário, ou seja, se eu não precisava coletar aquele dado, eu não deveria tê-lo, e se eu já usei aquele dado, não preciso mais, eu deveria expurgá-lo da minha base também. Isso, legal. Ana Maria faz uma pergunta aqui, Adriana, mais para você. A lei 13.709, prévia LGPD, entraria em vigor em agosto de 20. Essa lei, com a retirada do artigo da MP, não teria que vigorar a partir de agosto de 20? Boa pergunta. É isso que a gente começou a explicar no começo. A lei 13.709 é LGPD. Ela tinha data do dia para o dia 869. Ela era 16 de agosto agora. Em teoria, com a revogação do artigo 4º da medida provisória, ela voltaria a viger a partir de 16 de agosto. Mas pelos trâmites constitucionais, sim, no decreto que ele toma ciência disso. Então, paciente em coma. A gente já sabe quando que a LGPD vai entrar em vigor. A gente sobre controlador e operador que são legais. Uma do Antônio que fala: utilizo o armazenamento de dados na Amazon, preciso atender legislação em algum ponto, como fica a Amazon nessa posição? E o Eduardo fala sobre como lidar com fornecedores que não adequam os seus processos e expõem a empresa ao risco. Envio documentações documentação assessoria de empregados que não atuam com o contrato firmado entre as partes. Então, assim, importante, de novo, a gente tem esse conceito, né, do controlador e do operador dos dados. Nas duas situações, vocês são controladores dos dados, porque o titular concedeu a informação para vocês. Se você tem um fornecedor, seja ele a Amazon ou outro fornecedor, que é um operador que você vai compartilhar, claro, tem a parte jurídica que o Adriano vai explicar agora sobre contratos, como você faz isso, mas você precisa criar uma cadeia de relação de confiança com os seus fornecedores. Então, eles precisam estar adequados às boas práticas de segurança. E a recomendação é, se o seu fornecedor ele não adota essas boas práticas, troca de fornecedor. Você tem como forçar isso nesse momento. Quer falar sobre a parte jurídica?
Exatamente, porque a LGPD ela fala agora que o controlador, ou seja, a empresa contratante, a empresa que tem relação diretamente com o titular, ela é solidariamente responsável pelos atos praticados pelos seus funcionários prepostos e pelos seus contratados, que seriam os operadores. Então, se um operador que trabalha para você não cumprir a LGPD, a responsabilidade, a multa, o incidente e o problema vai recair nas suas costas também. É como se fosse uma questão trabalhista de uma empresa que subcontrata um funcionário, e se ele entrar com uma ação trabalhista, ele vai poder pedir indenização de qualquer um daquela relação, inclusive da empresa principal. Então, não vale a pena assumir esse risco. Por quê? Pode parecer pouco na relação que você tem um a um ali, mas um incidente numa operação de call center, num data center ou numa empresa de e-mail marketing pode gerar uma multa que, dependendo do seu faturamento, pode chegar a 50 milhões de reais. O outro ponto da AWS vai lá, continua. da AWS é que eu tenho que ver, pela lei, o local onde eu estou tratando esses dados. Eu estou usando a AWS Brasil ou eu estou usando uma AWS no exterior. Eu preciso agora identificar aonde está esse data center para saber se isso é uma transferência internacional. E aí eu tenho que ver qual que é a base legal que eu vou utilizar, se é execução de contrato, se é consentimento, se é de obrigação legal, alguma outra base, ou se isso aí está dentro do Brasil, eu posso ter um contrato mais brando também. Essa era a pergunta do Alexandre aqui, que é o seguinte, o Alexander, alocação de dados em nuvem fora do Brasil, existe algum cuidado que devemos tomar com a LGPD? Por enquanto, sim. Até a NPD, enquanto a NPD não tiver os 5 diretores, os 23 membros, e não falar quais são os países com o mesmo nível de adequação, a gente está numa zona cinzenta. A gente já sabe que Estados Unidos e Europa vai estar pré-aprovado já, porque não faria sentido a gente falar que eles não estão aprovados, né? Mas existe sim uma questão que, enquanto não houver essa determinação da NPD, eu não poderia trafegar dados para o exterior, fazer uma transferência internacional, tratar dados do exterior, sem ter o consentimento expresso e inequívoco do titular, uma execução de contrato diretamente com ele, ou que eu faça isso para cumprir uma obrigação legal. Ou seja, eu não poderia usar um RD Station para marketing, eu não poderia usar uma ferramenta como o Zoom, desde que eu não tivesse o legítimo interesse. Não poderia usar o legítimo interesse como base. Dados de pessoais sensíveis ou dados de menores também foram prejudicados. Então, são questões que a gente tem que saber, tem que analisar, para saber se vale a pena eu assumir esse risco. A resposta é sim, pelo preço e pelas condições que a gente sabe que vai ter, mas como que eu faço isso daí para que eu não tenha um risco maior do que o necessário? Legal. Rafael Barros pergunta aqui sobre dados físicos, né? Então, e os dados que são armazenados fisicamente, em papel, por exemplo, como proteger perante a lei, né? Então, da mesma forma que você tem o dado digital, né? E o Adriano foi bem feliz de falar que o dado, né? O novo ouro, né? O novo petróleo, o dado físico continua sendo dado. Você manipula dado pessoal e sensível que está num contrato, que está impresso em algum papel, tem que tratar ele da mesma forma, entendeu? Pelo princípio lá da finalidade, né? Quanto mais você conseguir excluir os seus dados em papel e mais transformar eles em digital, mais fácil vai ser você de proteger, porque você pode aplicar criptografia, mascaramento e outros itens. Se você precisar tratar o dado fisicamente, aí você vai precisar pensar em tratar, guardar ele num cofre, criar um processo para que você não corra um problema de ter um vazamento específico de um dado físico. Exatamente. A LGPD não é só para dados digitais ou dados eletrônicos, ela se aplica para qualquer tipo de informação, nem para dado, né? Então, ela se aplica também para um call center, ela se aplica para uma informação obtida oralmente, para um dado de funcionário, para um formulário médico, para um prontuário eletrônico, para um currículo impresso. Né? Tudo isso daí está sujeito à LGPD, porque ela quer a proteção dos dados, não importa o meio, ela não fala do meio, não é uma lei só para tecnologia. Nesses casos, eu tenho que ter o mapeamento e identificar os processos. E aí, se eu achar que eu tenho algum processo de risco, como, por exemplo, existe num hospital, onde o prontuário médico tem que ficar no pé da cama, eu tenho que ter procedimentos de entrada, saída, checagem, políticas de segurança da informação e muito treinamento para que as pessoas saibam o que fazer. A maioria dos vazamentos que a gente teve em hospitais, e tem aqui alguns casos recentes que não vale a pena citar, foram feitos não por grandes incidentes de segurança da informação, vazamentos de hackers e tal, mas sim por pessoas que pegaram o seu celular e tiraram fotos de prontuários médicos, né, ou de receitas. Então, isso não pode. A partir do momento que eles têm as boas práticas, escritas no artigo 50 da LGPD também, eu sou obrigado a provar que eu fiz treinamentos e conscientizei a minha equipe para que eu não esteja sujeito a multas e possa dizer que isso daí foi um excesso de confiança de um funcionário específico. Legal. Enquanto não chega a próxima pergunta, Adriano, tem uma que os clientes costumam me fazer sobre
portal de titulares, essa questão de consentimento, né? Hoje a gente, principalmente as empresas de telecom, me ligam todos os dias tentando oferecer um serviço. E tem empresa de telecom que eu nunca fui cliente, nunca tive uma relação, só que eles têm lá meus contatos, meu e-mail, todo dia me ligam do número diferente, eu continuo bloqueando tudo. A lei prevê que eu vou poder solicitar esses dados e vou poder apagar, né? Só que aí a gente tem também a outra questão, que depende da base legal de tratamento, eu não posso excluir esse dado, porque ele tem uma outra finalidade, tem um outro interesse por trás dele. Você podia explicar um pouco melhor assim, ponto? Excelente pergunta, Klaus. Primeiro que, assim, a gente importou uma lei da Europa e a lei que a gente importou da Europa, ela é um upgrade de uma diretiva chamada 946, que eles já amadureceram 20 anos antes de transformar ela na GDPR. Então, lá esse assunto é muito maduro. Aqui a gente está aprendendo during the fly. Mas mesmo aqui no Brasil, a gente já tem leis setoriais que dizem que uma empresa pode ou não fazer com os dados. Então, existem várias leis como não perturbe que impedem o envio de SMS e spams, em que você pode se cadastrar no PROCON ou em órgãos equivalentes na sua cidade, no seu estado, e a partir daí as empresas de call center não podem acessar, elas podem acessar o seu número, mas elas não podem te ligar, né? Exceto se ela tiver um consentimento seu direto. Então, a primeira dica é verifique se os seus telefones, tanto de casa quanto celulares, já estão nas listas no blacklist do PROCON de São Paulo e do órgão correspondente. É muito legal a sua pergunta porque tem informações, tem tipos de serviços que é melhor eu ter o meu dado lá dentro e estar numa blacklist do que eu não ter o meu dado. Imagine se você, toda vez que ligasse para uma empresa de telefonia e eles falassem que eles se apresentassem como empresa de telefonia, você falasse, olha, eu não quero participar desse mailing, não me liga mais. Eles iriam excluir os seus dados daquela base e no dia seguinte, como você não está naquela base, eles poderiam fazer uma nova raspagem, um novo crawling, incluir de novo seus dados, de novo. Né? Então, em alguns casos é melhor ter um blacklist dizendo, eu não quero mais ter isso, do que essa exclusão e inclusão de novo por vários motivos, né? O que acontece? A diferença para a gente está na base legal que eu vou utilizar. Se eu uso como base legal o consentimento, é um direito do titular a revogação, a exclusão desses dados. Então, aí sim tem que excluir, tá? Não pode mais ter dado dele. Agora, se eu uso como base legal o legítimo interesse, que é a base que a gente usa para o marketing, o titular tem o direito de pedir a oposição. Ou seja, você deixa aquele dado lá, o mínimo necessário, mas você não deve mais abordá-lo, ele fica inativo, ele passa a hibernar. E é por isso que o opt-out é tão efetivo, porque você está naquela base e você não recebe mais e-mails, porque ele sabe que para o Klaus da Leadcom, ele não deve mais enviar essa informação. Tá? As empresas que fazem isso, têm um opt-out, elas têm que decidir por quanto tempo elas vão guardar essa informação, porque dado é um novo petróleo é um ativo tóxico, o dado também é tóxico. Então, se houver um vazamento de pessoas que já pediram a oposição ou revogação, depois de um prazo razoável, ou se tiver a utilização desses dados, a empresa vai ter um problema maior para se defender e para cuidar. Legal. Chegou uma outra pergunta aqui para mim sobre a questão pelo WhatsApp, que foi, vocês podem explicar um pouco a diferença entre privacy by design e security by design? Uau! Essa é uma grande diferença. É a seguinte, o Privacy by Design é um conceito criado por uma mulher chamada Anne Cavucan em 2010. Ela foi presidente do que seria a nossa NPD do Canadá e esse conceito ele foi incorporado na GDPR. É uma brincadeira que a gente faz em que hoje a gente fala que tem que ter o customer centric, né? Que tipo o usuário, o consumidor ele é o centro da relação e o Privacy by Design é justamente isso. A privacidade é o centro de tudo. Então, quando eu for desenhar um novo produto, um novo serviço, eu tenho que pensar na privacidade como algo que seja positivo e não como algo que seja um empecilho ou algo de soma zero. A soma da privacidade tem que ser maior. Basicamente, o que ela diz, sempre que você for colocar uma coisa para a decisão do consumidor, você tem que ter certeza que o consumidor leu, entendeu e que de livre vontade escolheu aquilo. O exemplo prático disso é que as caixinhas de opt-in ou checkbox não devem estar preenchidas, né? Fora UX e um monte de coisas. O Security by Design é uma coisa parecida, mas diferente, em que fala que a segurança da informação não pode ser mais um add-on ou algo que eu coloque no meu produto depois que o MVP já deu certo. Eu tenho que pensar nas questões de segurança, no quanto aquela informação vai valer para o titular dos dados, desde o momento que eu estou desenvolvendo o software, o produto. Por quê? Se eu desenvolvo o MVP e aí depois que ele deu certo só que eu vou pensar em segurança, eu expus os dados, eu vou ter um problema maior, né? E eu não posso colocar um produto no mercado que seja nocivo.
comparando a LGPD, comparando uma empresa a um restaurante, o mesmo carinho que a gente tem com o restaurante na hora de comprar o alimento, manipular os dados, saber que aquela comida não está vencida, que eu usei, que eu lavei as mãos antes, e que quando eu sirvo o prato, aquele prato não vai fazer mal para o meu cliente, eu tenho que ter com os dados pessoais. Eu não posso fazer qualquer coisa com os dados e dar um tapa para ficar bonito aí, usar um BI, dar um tapa para ficar bonito só para mostrar para ele no relatório. Eu tenho que garantir que eu estou falando isso desde o começo, tá? Legal, a gente tem um de consentimento aqui. O Antônio pergunta assim, sobre consentimento, é preciso ter um consentimento para cada canal? Ou seja, o fato de eu conversar com o cliente por e-mail, telefone e vídeo, precisa de um consentimento para cada um desses canais? Não necessariamente, mas talvez. Depende de qualquer finalidade. Eu preciso ter um consentimento para cada. Eu preciso ter uma base legal para cada tratamento, né? Se eu tenho um tratamento que é comunicação com esse titular de dados, por WhatsApp, vídeo, e-mail, telefone, pessoalmente, é a mesma base legal que eu vou usar para tudo, que pode ser ou consentimento, ou legítimo interesse, ou cumprimento de obrigação legal, se for baseado na relação de consumo. Então, são vários dependentes, tá? Agora, não é igual eu ter um consentimento para te mandar e-mail e ter o consentimento para ter acesso à sua câmera de vídeo, né? Então, para algumas coisas, as permissões que eu vou ter acesso podem significar finalidades diferentes. Tá. Aqui o Rafael disse que é de uma empresa de transporte, ele coleta os dados dos motoristas terceiros que fazem viagens únicas para eles, né? E aí eles armazenam essas informações, né, para poder ter histórico e para poder fazer outros procedimentos. O que ele precisa fazer depois dessa viagem? Ele precisa eliminar os dados, ele precisa coletar o consentimento para utilizar os dados, o que ele precisa fazer? Ele precisa conversar com a gente, Klaus, para a gente conseguir fazer um assessment melhor, né? Pelo seguinte, ele tem que guardar esses dados, ele deve ter obrigações com a seguradora, com a transportadora, com a empresa que ele fez com a empresa que ele fez a logística ou a entrega, né, com o cliente final, e que ele precisa comprovar quem foi a pessoa, o motorista que fez esse transporte, para casos de fraude, seguro ou mesmo para receber, né? O tempo que ele vai guardar essa informação depende dos contratos que ele tem ou do legítimo interesse que ele tem. O que geralmente acontece é que as empresas aproveitam que tem uma informação que foi obtida para uma finalidade e já que tem aquele dado, que aquele dado é fácil, elas vão lá e usam para outras coisas. Puxa vida, não seria legal aqui a gente aproveitar e ter o telefone celular dessas pessoas para poder ligar para ele a qualquer momento e verificar onde que ele está? Legal, vamos incluir o telefone celular. Puxa vida, já que a gente tem o nome, o CNH, o tipo de caminhão que ele está dirigindo e o telefone celular, será que a gente pode pedir uma foto dele também para reconhecer? E aí aquela brincadeira vai aumentando e às vezes a gente extrapola a finalidade, né? Então, em alguns casos, vale a pena entender se eu estou usando os dados que eu recebi para a finalidade correta ou se vale a pena eu pedir um consentimento ou fazer um contrato com esse motorista aonde, pelo princípio da transparência, eu diga que informações eu vou coletar e o que eu vou fazer com ela para que eu possa utilizar de uma forma mais abrangente sem expor a riscos à minha empresa. Legal. Aí o Alexander pergunta de novo, para capturar dados dos usuários, preciso que ele clique e aceita nos termos da política de privacidade, ou seja, o opt-in, ou ele pode realizar indiretamente isso através de um link ou um texto que ele utiliza no site ou no app dele. E ele fala ainda que é em relação aos termos de coleta de dados e finalidade. A LGPD não fala que o opt-in tem que ser feito através de um clique. A LGPD fala que o consentimento tem que ser dado de forma clara e inequívoca. Então, se eu tiver um consentimento granular, que é essa questão, eu ponho um e-mail, esse e-mail, aí eu coloco meu e-mail, eu recebo um e-mail com um link, eu clico nesse link e aí eu valido uma página, seguramente isso é uma forma de comprovar até mais eficaz do que só o checkbox, né? O que a gente vai analisar é se aquela operação como um todo, se o X que foi feito é transparente e houve ali o consentimento claro e inequívoco desse titular de dados pessoais. E também que a sua política de privacidade foi escrita por um profissional de direito digital competente que vai incluir ali as informações dos princípios de privacidade, que vai incluir toda essa parte, né? Eduardo Monteiro pergunta uma aqui de tecnologia, que acho que é para você também, mas vamos lá. Para as empresas que utilizam o WhatsApp para a coleta de dados pessoais, quais são os cuidados que devem ser tomados em relação ao LGPD? Somente o consentimento já é válido? Puxa, essa é uma pergunta que a resposta é depende, porque tem muitas variáveis, né? Para a segurança da informação, se eu utilizar o WhatsApp hoje, que é um canal criptografado, já não é ruim.
entendeu? Mas, assim, em relação à coleta, como que a gente precisa tratar esse ponto? É claro, depende Então, de novo, mas depende mas da massa da informação também, que tipo de dado que está coletando, para qual finalidade, né? eu tive uma pergunta dessa ontem, em outro caso, mas assim, você falou do ponto de vista de criptografia ponto a ponto. Vou te fazer duas perguntas. Esse número de telefone, ele é da empresa ou ele é do funcionário? É. É um BioD, né? Esse telefone celular é do colaborador ou é da empresa? Que informações eu estou recebendo por WhatsApp? Eu estou recebendo cópia de documento, estou recebendo fotos, estou recebendo informações médicas? Né? Em alguns casos, o que a gente chega à conclusão é que é mais fácil eu ter um API, um chatbot ou algo assim, aonde em determinado momento da comunicação eu falo, legal, Klaus, vamos continuar o atendimento? Por favor, acessa esse link, clique no seu cadastro e faça o upload diretamente para a minha plataforma, né, para o meu ERP, para o meu sistema, das informações pessoais e sensíveis que você tem, e depois a gente volta a conversar. Né? Por que isso? Porque, apesar do WhatsApp poder ser corporativo, né, ele não é o melhor meio para eu guardar essa informação. Ele não está no repositório central. Né? Ele pode ser, eu posso fazer um download dele numa máquina, o funcionário pode sair, pode ser roubado, pode levar informações da empresa. Então, é muito problemático. A gente passa isso todo dia aqui no escritório, as pessoas mandam tudo para a gente por WhatsApp hoje em dia, né, e por outros canais também, mas ele não é a melhor maneira de eu garantir a confidencialidade e a integridade de uma informação. Legal. O Eduardo até complementa, ele fala que o celular é corporativo e a coleta dos dados é para liberação da portaria. Mas acho que como o Adriano falou bem, a questão que tem só é, a gente não pode tratar, né, nenhuma dessas necessidades extremamente pontuais, né? A gente precisa entender um pouco melhor como funciona, né? Então, assim, de novo, a nossa recomendação é se ampare e se suporte de profissionais que possam te ajudar, tanto técnica e juridicamente, para poder saber o que você precisa fazer para poder estar aderente a esse ponto. Tá? Uma outra questão, Adriana, você falou. Deixa eu só comentar uma coisa interessante. Vamos lá. Vale lembrar que nem a GDPR nem a LGPD veio aqui para atrapalhar negócio. Né? Elas não são leis que impedem você de fazer muitas das coisas. Quase tudo que a gente faz é permitido. Eu só tenho que ter uma compliance, um racional e uma justificativa para fazer isso. Então, se o WhatsApp é a melhor maneira de eu coletar esses dados ou de me comunicar com essas pessoas, ótimo, eu vou fazer. A lei só pede que eu pense um pouquinho para ver se eu não consigo fazer isso de uma forma melhor e se eu estou analisando os riscos que isso traz para mim. Né? Se não tiver outra maneira, ou for a melhor, segue o jogo. Legal. E aí, vamos dizer, a gente já deixou bem claro aqui de que a gente precisa fazer um trabalho todo de entendimento para poder saber qual é a análise de gap correta que a empresa tem. Você disse também de que a gente está muito próximo de ter aí a lei sancionada e ela entrar em vigor, né? E acho que tem um assunto que a gente não falou aqui ainda, que é a questão do encarregado. A gente vê ali que tem um artigo muito específico para poder falar do encarregado e ele é o responsável por fazer essa condução da implementação ou da gestão do programa de privacidade e proteção de dados nesse período, né? Sim, as funções do encarregado, quem tem que ter o encarregado de fato, ainda vão ter que passar por uma revisão da NPD também. Por quê? O artigo 41 fala que todo controlador é obrigado a ter um DPO, um encarregado, mas o parágrafo 3º fala que a NPD poderá dispensar alguns controladores de terem um encarregado de acordo com o seu tamanho, segmento ou tipo de negócio. Faz todo sentido uma empresa de telefonia, um banco, até uma startup que mexe com grande volume de dados, ter que ter um DPO interno que conheça do negócio, que conheça das leis e que seja o ponto de contato entre a NPD, o titular dos dados e a empresa. Mas imagina um salão de beleza, um condomínio, uma academia, um cabeleireiro, uma padaria. Esse tipo de negócio precisa ter um DPO? Né? A resposta é não. A gente não tem ainda todas as respostas sobre as funções do DPO e a gente pega emprestado as melhores práticas e o Working Party 39 da Europa, da GDPR, que descreve muito bem quais são as funções do DPO. Lá fala que o DPO é uma pessoa física, não precisa ser contratado da empresa, não precisa ser CLT, pode ser um DPO as a service, mas que ele tem que ter independência, autonomia, tempo e capacidade de fazer o trabalho para aquilo que ele foi assinalado. Então, não adianta colocar o DPO e o DPO ser o CFO, o CIO, o CTO, o CSO, porque ele não vai conseguir desempenhar as funções dele no tempo que ele teria. E ele tem que ter o conhecimento do idioma, ele tem que conseguir se comunicar com fluência, tanto em relação ao titular de dados, como também para a NPD. Ou seja, não adianta nomear um DPO internacional de uma multinacional se ele não for fluente no português. Por quê? Se houver uma comunicação e essa comunicação for falha, isso pode ser motivo de multa também ou de restrição.
Ana Maria Ferreira faz uma crítica interessante aqui, né? Não é nem para a gente, mas ela escreve assim: então, como é que começa a vigorar uma lei se não tem regras definidas, por exemplo, do DPO? E aí essa questão de não ter regras, né? São, igual você falou, tem diversas dúvidas hoje que a gente não tem. A lei fala de que você tem que responder se você tiver um incidente no menor prazo possível. Que menor prazo possível é esse, Adriano? Hoje a gente não tem isso, mas como é que o mundo se baliza para poder saber qual é o menor prazo possível? É uma excelente pergunta. Infelizmente, eu sou portador de uma notícia, né? Eu sou um mensageiro aqui, não, a culpa não é nossa, né? Mas os pontos que a gente ainda precisa de uma definição específica para saber como implementar ou como rodar são bem poucos em relação a que qualquer empresa e negócio já pode fazer. Por isso que a gente recomenda já fazer o assessment agora, porque naturalmente eu vou saber quais são os pontos de conflito que eu tenho, que eu preciso de uma análise e o que eu já posso começar a fazer. Por exemplo, uma criptografia de banco de dados é algo que eu vou ter que fazer? Talvez sim, talvez não. Agora, ter uma boa prática para acessar os e-mails, ter uma política de privacidade, ter regras de BioD, é algo que qualquer empresa que permita isso tecnicamente vai ter que fazer. Então, não faz sentido eu esperar a lei estar pronta e perfeita para dar o primeiro passo, né? A LGPD é uma norma que diz muito, tem muito a ver com compliance. E muito do que a gente está vendo hoje, que são casos que seriam aplicáveis à LGPD do passado, foram julgados e geraram indenizações milionárias baseadas no CDC, nas relações de consumo, em normas setoriais como Bacen, Anvisa e ANEEL, ou mesmo no Código Civil. Tem indenizações aí que passam de 7 milhões de reais a 1,5 milhão e uma série de outras indenizações que a gente tem de valores elevados antes da vigência da LGPD. Ou seja, quem está bobeando com isso, quem está achando que não precisa fazer porque essa lei vai ser prorrogada, está se esquecendo que o Brasil já deu umas canetadas pesadas no Google, no Facebook, no TikTok, na Ering, no Banco Inter, na Drogas Araújo, Netshoes, não sei o número de outras empresas, né? E são canetadas que custam caro, né? Caro em relação ao valor que é pago, caro em relação à reputação da empresa que também é afetada por isso. Adriano, você que já vem lá da GDPR, tem diversas certificações, já foi de IPO na Europa, inclusive, tudo. Tem uma pergunta do Eduardo aqui, né, que fala sobre percepção mesmo, entendeu? Ele pergunta, na sua opinião, entendeu? Qual vai ser esse parâmetro para poder definir um DPO? Vai ser número de colaboradores? Qual o critério que vai ser utilizado para que a NPD, e aí é o seu sentimento, sua experiência mesmo, mas qual que é o sentimento que você tem, a experiência de qual vai ser o critério utilizado para poder ter um DPO na empresa ou não? Na Europa esse assunto evoluiu e ficou maduro. Hoje na Europa é obrigado a ter DPO o controlador ou operador que processe dados pessoais em larga escala ou que processe dados pessoais sensíveis ou de alguma forma faça algum tipo de tratamento que possa colocar em risco os direitos e garantias do titular de dados. Então, o banco deveria ter um DPO, uma startup de crédito deveria ter um DPO, uma empresa com milhares de funcionários deveria ter um DPO, né? Isso aí está claro, assim. Aqui no Brasil, qualquer controlador é obrigado a ter um DPO. Por quê? Está no artigo 41. Em vez de falar que é facultativo, cada um escolhe se tem que ter ou não e assumir o risco, aqui todo mundo vai ter, mas a NPD vai fazer uma instrução normativa dizendo quem está dispensado. Então, ela vai dizer, embora todos os controladores sejam obrigados a ter um DPO, se o controlador não tiver isso, ele não precisa ter, né? Em princípio, todas as empresas estão obrigadas a ter, né? A pergunta seguinte é, qual é o perfil desse cara? Não tem resposta também. Esse cara pode ter um perfil mais jurídico, mais técnico ou mais de negócios de gestão, né? Porque vai depender do core da atividade principal da empresa. Não dá para dizer que o melhor DPO é o advogado, não dá para dizer que o melhor DPO era o cara que era de segurança da informação. Depende do que a empresa faz, depende de qual é a relação que esse cara vai ter com o C-Level. O que a gente recomenda, de verdade, é que não seja uma única pessoa. Por quê? As pessoas tiram férias. Aliás, elas são obrigadas a isso, né? A função do DPO, não. Não é porque você tirou férias que você pode deixar de responder um SAR, uma requisição de um titular em mais de 15 dias. Né? Então, deve-se montar uma área ou deve-se ter um sistema que apoie a gestão dos direitos dos titulares para que a gente não dependa de uma única pessoa, né? Então, tanto que quando a gente começa um projeto numa empresa, né, quando a gente está ainda na fase de planejamento, mobilização dos times, a gente sempre deixa bem claro de que a LGPD não é um projeto. Não é uma coisa da área de segurança, não é uma coisa da área jurídica, não, compliance vai poder fazer. Isso é um programa.
sabe? Ele não tem fim. A gente sempre vai ter uma melhoria da maturidade. Então, assim, é importante que se estabeleça um comitê multidisciplinar, com pessoas de vários conhecimentos diferentes. Ah, tá bom, você pode ter um cargo de DPO, pode ser uma pessoa com mais de 20 anos que teve experiência com isso, com aquilo, com aquilo. Tem diversas certificações no mercado hoje que podem suportar. Tem diversos treinamentos? Tem. O Adriano e eu somos instrutores num treinamento de preparação de LGPD. Mas a questão é que não tem uma fórmula mágica, né? Porque cada DPO vai se adequar para a sua empresa, para o seu ambiente também. Extremamente importante ter o time multidisciplinar que suporte esse programa nesse período, principalmente nesse período de transformação. Na sustentação é menos impactante, mas agora na transformação da empresa, para tornar a empresa compliant com LGPD, é importante a gente ter esse suporte de diversas áreas. E aí, complementando uma pergunta que eu não sei se já fizeram ou não, e o que você acha do DPO as a Service? Eu vou dizer a minha opinião agora. É super legal, mas é um problema. A minha sugestão é que toda empresa tenha o seu DPO ou seu time de DPO, e aí esses profissionais internos saibam a quem se socorrer para cada uma das necessidades que eles tenham, que sejam diferentes, né? Por quê? Todas as empresas que trabalham de forma subordinada, alguma autoridade ou agência no Brasil, tem que ter uma área de resposta interna muito efetiva que conheça o negócio. Se o Bacen, a CVM, a Anatel, a Anvisa, mandar um comunicado para você, para que você responda, se você não responder em 2 dias, você já tomou ali um cartão amarelo, né? Você já vai estar na fichinha. Se você não responder em 5 dias, você já vai estar numa auditoria ou vai estar aceitando uma multa. Imagine se você faz isso com DPO as a Service e aí, por algum motivo de conflito de agendas, alguma coisa como a gente está vendo nesse momento, você não consegue nem marcar a reunião inicial para falar com ele. Né? Enquanto você não marca a reunião para ele entender, para dizer o que ele vai fazer nos próximos dias, o seu relógio está contando. Então, é muito melhor que a empresa tenha uma área que recepcione o direito dos titulares, que consiga fazer a administração disso, que consiga entender a criticidade desses assuntos, sabendo se vai pedir um apoio externo para o advogado, para o cara de segurança da informação, para alguém do RH, do que colocar isso na mão de um terceiro que, por algum motivo, pode não ver a sua empresa como prioridade naquele momento. O pior de tudo é que a multa de 2% do faturamento é baseada no faturamento do controlador, não do DPO. Eu até posso contratualmente passar essa responsabilidade para uma pessoa física, mas não vai funcionar. Se eu levar uma multa de 50 milhões, nenhuma pessoa física vai ter capacidade de pagar isso daí, ou vai dizer que seria justo esse tipo de imposição. Então, cuidado com o DPO as a Service para que você não ache que está fazendo um bom negócio e aí depois assuma uma responsabilidade maior do que o teu benefício. O Eduardo pergunta até se o DPO pode acumular funções, né? Poder acumular funções pode, não está escrito que ele tem que ser um profissional exclusivo ali para poder fazer. E da mesma forma que a CISI Mendes entende de que o DPO as a Services pode trazer um impacto, a Lidcom também se posiciona dessa forma, tá? A gente não recomenda que você contrate um DPO as a Services. É claro, existem diversas empresas que têm isso, mas pelo mesmo motivo que o Adriano estava falando, quando a gente fala de conhecer a empresa, conhecer os processos e ter autonomia para conduzir, a gente tem que se preocupar muito com a seção 14, que fala da ISO 27000. A seção 14 da ISO 27000 fala sobre gestão de continuidade dos negócios. Então, vocês para a LGPD vão precisar estabelecer um processo dentro do comitê de crises para poder atender um eventual vazamento de dados que vocês tenham ou um problema como esse. E é uma expectativa que o encarregado ou o DPO conduza o comitê de crises nesse momento. Se você tem uma pessoa terceirizada, no exemplo que o Adriano deu, às vezes ele está indisponível. A gente viu isso acontecer na Europa, sabe? Uma empresa teve um vazamento de dados, acionou o seu DPO as a Services e aquela pessoa não estava disponível. Por quê? Porque ela estava combatendo uma crise numa outra empresa. E aí você sim pode ser multado. Então, Eduardo, sim, pode acumular, não disse que não, mas assim, a gente recomenda que seja uma pessoa mais de C-level, que tenha já uma expertise, que tenha um conhecimento e que possa estar preparado para cumprir essas funções, né? O Adriano já citou, ter relação com a agência, então tem que saber responder perguntas, porque ele vai ser auditado e responder perguntas é importante numa auditoria. Tem que conseguir conversar com o seu titular dos dados, tem que fazer a implementação do programa de privacidade e proteção dos dados, técnico e jurídico, e tem que, no mínimo, conseguir conduzir um comitê de crises. Então, acho que esses são pontos importantes. Sim. Mas, complementando também, o DPO não é um Superman. Ele não precisa ser mágico ou ter todas as coisas. Ele pode ter contratos com empresas de assessoria específicas. Então, muito do que querem vender no Brasil como DPO as a Service, a gente acaba oferecendo lead com esses e-mails como suporte ao DPO.
um SOC, um NOC, um SNOC, é a maneira perfeita de a gente suportar uma operação, inclusive na parte de proteção de dados pessoais e privacidade, né? O outro ponto é que a lei fala que o DPO ele tem que ser isento, ou seja, não pode ter conflito. Imagine se o DPO ele tem o mesmo orçamento, o DPO também é o CSO, e ele tem o mesmo orçamento para as duas áreas, e ele precisa decidir se num ano específico ele vai comprar uma ferramenta que vai melhorar a privacidade, ou se ele vai comprar uma ferramenta com o mesmo dinheiro que vai melhorar a segurança da informação ou a redundância, a latência, né? Não pode haver, em teoria, conflito de interesses dentro das funções. Se forem funções que se complementem ou funções que não atrapalhem uma ou outra, é possível que você acumule os cargos, e essa decisão não é só do Brasil, é de toda a Europa também, tá? Desde que não haja conflito, desde que não haja uma limitação, você pode fazer o que quiser, né? Lembrando que quem vai pagar a multa é a empresa. Legal. Como a gente está chegando já mais aqui no final da nossa sessão, Adriano, eu vou deixar aqui os nossos contatos para o pessoal. Pessoal, assim, é um prazer estar com vocês. A gente quer continuar respondendo as perguntas, tirando as dúvidas de vocês. Então, assim, está aqui o site da Lidcom, o site da Cisi Mendes, tá? Os nossas mídias sociais. Podem procurar pela gente. A gente vai ter o maior prazer de suportar vocês, seja na empresa de transporte, seja na questão que vocês têm em relação à cloud, definição do DPO, fazer um treinamento para o time. Então, assim, a gente está aqui exatamente para isso, para que vocês tenham profissionais capacitados e habilitados para poder suportar vocês nesse momento. Legal. Klaus, eu queria agradecer também e dizer que, com últimas palavras, que não se desesperem, LGPD passou a ser de novo prioritário, mas não é o fim do mundo. Muito do que a gente está falando aqui já deu para ver que o pessoal já está antenado e consciente do que é a LGPD e como fazer, e que no final do dia a privacidade compensa, né? A privacidade não é só um custo, ela é uma maneira da gente entender como trabalhar melhor e, de forma bem objetiva, estar em compliance com o que a sociedade, o titular dos dados e as outras empresas esperam da gente. Legal. Obrigado, Adriano. Obrigado a todos que participaram. E aí a gente se vê numa próxima sessão. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lidcom. Até a próxima. Obrigado. Ótimo, viu? Muito bom.